programa de hoje vai falar sobre problemas na coluna e você vai conferir uma matéria super interessante sobre Pilates. Você anda cuidando bem da sua coluna ou você anda abusando dela? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% da população tem ou vai ter algum tipo de problema de coluna. E quem nunca levantou com aquela dorzinha nas costas? O pior é que ela aparece de repente e não vai mais embora, principalmente depois de um longo dia de trabalho ou das tarefas do dia a dia. Por isso, saiba como evitar essas dores com a professora de fisioterapia da UniABC, a professora Dora Uemura. O programa Universo UniABC está no ar. Professora Dora, por que a maioria das pessoas reclama de dores nas costas? É realmente o grande mal da humanidade? Bom, as pessoas reclamam porque a dor, ela incomoda, né? Ninguém quer sentir dor. Dor significa que algo está com algum problema, principalmente nas costas, né? Que a maioria das pessoas reclamam de dores nas costas após alguma atividade. O sedentarismo é um dos fatores que elenca aí e projeta a dor. Numa atividade doméstica de tanto ser rotineira, ela não se preocupa mais com o seu próprio corpo, ela não se preocupa com a postura que adota para varrer uma casa. Acho que é a última coisa que as pessoas pensam na postura. Para lavar uma louça e assim vai, né? Agora, se é o grande mal da humanidade, isso eu não posso responder corretamente, mas pode ser, né? Ela caminha para isso. As grandes patologias da coluna, elas realmente estão atreladas aí a atividades incorretas, inadequadas. Então, quais são os principais fatores? Bom, já citei pelo sedentarismo, né? A dor, ela inicia, mas a falta de atividade física. Falta de atividade física. Mas é dirigir por muito tempo, porque a gente vai ficar sentado por muito tempo, numa postura inadequada, né? E às vezes você não consegue regular até o banco do carro, carregar bolsas pesadas, as mulheres usar saltos altos por muito tempo. Né? Usar salto alto realmente quem tem uma estatura baixa, né? É um dos artifícios até para que se sinta bem. Mas a longo prazo é um incômodo grande. E quais são os principais problemas existentes, assim? Você pode citar alguns? Bom, existem alguns que são os mais conhecidos, né? A escoliose é uma delas, o desvio da coluna, a hérnia de disco, o estiramento muscular, que a gente ouve falar. O desvio da coluna, ela, na verdade, se atinge mais de 20 graus, ela se torna crítica, né? E eu vou explicar de uma maneira mais simples. Fisiologicamente, a coluna, ela já apresenta curvaturas, 4, né? Pela literatura. A cervical, ela apresenta uma lordose, a torácica, ela apresenta uma cifose, a lombar uma lordose e a sacrococcígea uma cifose. Então, ela já apresenta 4 curvaturas que são consideradas normais. Se essas curvaturas se acentuarem, aí ela se torna patológica, né? Qual a diferença entre a lordose e a cifose? Bom, a cifose, ela é apresentada como um abaulamento, né, na região torácica. Agora, a lordose é a curvatura contrária na região da lombar, que é a nível de cinturas, tá? Existe também aí a escoliose. A escoliose, além do desvio, ela apresenta associado também a rotação da vértebra. A escoliose, ela pode estar aí, ser apresentada por 2 motivos. Uma escoliose funcional,
causada por má postura, e uma escoliose estrutural. A escoliose funcional, que é causada por má postura, ela pode até ser corrigida por algumas terapias que está aí no mercado, como o RPG e o Pilates. Agora, a escoliose estrutural já é uma anormalidade na estrutura que compõe a coluna vertebral, né? Causando aí um aumento das curvaturas, tá? A escoliose que é estrutural, na literatura, ela aborda que, na maioria das vezes, ela é iniciada na puberdade. E a maioria meninas apresentam, numa idade de 10, 12 anos, início da escoliose, né? E a gente explica dessa maneira. Como na puberdade a gente tem uma alteração de hormônios, e a mulher, né, numa idade de 10 a 12 anos, é uma idade onde os hormônios estão aí se alterando, porque ela já vai ter mudanças, né? Este hormônio, ele vai afetar a enzima, que na verdade está associada ao desenvolvimento da coluna. Então, a probabilidade de apresentar escoliose é maior em meninas devido à anormalidade aí hormonal. Tá? O estiramento muscular, a gente ouve falar, né? Jogadores de futebol, esportistas, tem estiramento no músculo. A gente fica imaginando o que é isso. Bom, o músculo, ele é formado por conjunto de fibras que na verdade alongam, ou seja, aumentam o comprimento e diminuem de tamanho, né? E aí, claro que este movimento de alongar e diminuir o comprimento da fibra é que produz o movimento, né? O estiramento é o alongamento anormal, ou seja, além do limite normal. O estiramento pode ser causado por vários fatores, né? E assim, se você observar, as pessoas não se atentam a isso, mas a base nutricional é um dos fatores que causa aí o estiramento muscular. A alimentação. A alimentação, né? A alteração hormonal também é um dos fatores que pode causar o estiramento muscular. Uma sobrecarga em uma determinada atividade pode causar estiramento muscular. Tá? A hérnia de disco, a gente ouve falar que muitas pessoas elas têm hérnia de disco, que na verdade elas querem uma explicação, né? O que é hérnia? Disco está entre ossos, né? O disco ele é mole, ele é menos rígido do que o osso. Então, na verdade, ele não é um disco sólido, né? Ele tem um núcleo que é muito menos rígido. Nós chamamos de núcleo pulposo. A sobrecarga, e aí pode ser uma sobrecarga, carregar pesos, a obesidade mesmo, né? Ou a anormalidade nutricional, ela pode promover com que o disco ela tenha uma má nutrição e aí causar as hérnias discais. Como os nervos elas saem de orifícios laterais da coluna, o disco, quando diminuindo de tamanho, ela vai pensar o nervo. E aí os grandes problemas que as pessoas que têm hérnia de disco, elas relatam, né? Dores, formigamentos, não conseguem realizar atividade e assim vai. E como são os tratamentos? Bom, inicialmente, para a gente elencar um tipo de tratamento, ela precisa ter um diagnóstico, né? Ela precisa passar por um médico, fazer alguns exames, realizar alguns exames e aí ter um diagnóstico preciso, né? Ou o médico pode diagnosticar como hérnia, ou ela pode diagnosticar como desvio, como estiramento, dependendo do diagnóstico, aí a gente vai elencar o tratamento. Inicialmente, medicamentoso, né? Porque na verdade